Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Amados, gostaria de convidá-los que abram suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao 14. Mas eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para a gente estar interagindo com a palavra do Senhor durante esse momento de ministração. Amém? Vamos ler então, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém? Que palavra poderosa, irmãos. Que podemos sentir a presença de Deus fluindo através dessa palavra e entrando nas nossas entranhas, no nosso coração, na nossa mente. E eu tenho certeza, eu tenho convicção que nessa noite o Espírito de Deus vai falar com você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, Pai, nós continuamos, Pai, em espírito de adoração ao Senhor, meu Deus. Pai, mais uma vez, através desta oração, nós queremos te adorar
E nós queremos reconhecer, Pai, que nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor é tudo em nós. Pai, em nome de Jesus e neste momento, Pai, eu me coloco à disposição, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. E eu peço que a Tua graça seja derramada sobre este altar e alcance toda a igreja do Senhor, Pai. Ó Deus, porque esse povo do Senhor, ninguém deixou a sua casa, Senhor, para me ouvir falar, Senhor. Mas esse povo deixou a sua casa, Senhor, para te ouvir, para receber das tuas mãos, para beber aquilo que vem do teu trono, aquilo que corre do teu rio, Senhor. Pai, então eu quero te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, começa a tomar agora lugar na nossa mente, começa agora a tomar lugar no nosso coração. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, porque estamos sedentos por ti, Pai. Estamos sedentos por tua palavra, Senhor. Deus, Tu tens liberdade nesse lugar, Tu tens liberdade nos nossos corações, Pai. Fala conosco, Senhor, vem atear fogo no nosso coração, Pai. Ah, Deus, nos dá uma visão nessa noite da Tua glória, Senhor. Nos dá uma visão, Pai, ampla do Teu reino. Nos revela, Senhor, aquilo que está no Teu coração, Senhor. Ah, Deus, nós todos nos entregamos a Ti neste momento, Senhor. E damos, Pai, toda a liberdade ao Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Irmãos, é tão bom a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu tenho certeza que por mais que esteja frio, você está sentindo o seu coração aquecido neste momento. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Porque isso é uma promessa, queridos. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E o Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. Amém? Queridos, o título da nossa mensagem é: Deus está à procura de profetas. Será que nós temos pessoas aqui que ainda crê que Deus pode usar homens e mulheres pelo teu poder? Nós temos pessoas que crê que esse Deus ainda faz o impossível. Esse Deus ainda move céus e terra, querido. Será que nós temos pessoas aqui que crê nessa palavra? Amém. Glória a Deus. E eu estou aqui também, querido, porque pela misericórdia do Senhor, eu também creio nesse Deus. Eu também creio nessa palavra. E assim como você, eu estou sedenta para ouvir o Senhor. Estou sedenta para receber dos manjares do Senhor. Então, aqui nessa palavra de Ezequiel 37, é uma visão que o Senhor deu para o profeta Ezequiel. E essa visão, amados, ela veio em um momento de cativeiro, do cativeiro babilônico, no momento em que Israel estava cativo, estava preso. E Deus então quis colocar o profeta Ezequiel em uma posição aonde ele tivesse uma visão panorâmica do que retratava a situação daquele povo. Então, o Senhor pegou o profeta então e em uma visão ele revelou para ele um vale de ossos secos. Não eram secos, eram sequíssimos. Ou seja, aos olhos humanos, aquela situação daquele povo era irreversível, amados. E por que eles estavam no cativeiro? Porque eles haviam abandonado o Senhor. Eles haviam se prostrado diante de outros deuses. Haviam se distanciado de Deus. Estavam longe do Senhor.
haviam abandonado aquela lei que Deus declarou para eles, instituiu para que eles seguissem, para que eles tivessem como um prumo, como uma direção, como algo que eles não poderiam abrir mão de seguir, de obedecer. Porque essa obediência, de certa forma, ela representava uma adoração a Deus. Uma declaração desse povo para Deus, de que sim, Deus, nós somos o teu povo, nós te reconhecemos como Deus. Mas, infelizmente, em vez de obedecer esta palavra, esta lei, e continuar fazendo aquilo que Deus, havia ordenado para que eles fizessem, então o que eles fizeram? Eles se prostraram diante de outros deuses, se misturaram, se casando com mulheres de deuses pagãos. E essas alianças que Deus não aprovava, o que aconteceu? Eles acabaram seguindo os deuses dessas mulheres, desses homens, que eram de outros povos, que Deus tinha ordenado que eles não deveriam se misturar. Mas então, tudo aquilo que Deus havia determinado, eles viraram as costas, eles abandonaram, eles se rebelaram contra Deus. E então, o povo de Israel, eles estavam vivendo um momento de consequência desse distanciamento de Deus. Estavam vivendo um momento de sofrer, sabe, as penas que é abandonar esse Deus. Então, queridos, o que essa visão de Ezequiel tem a ver com nós, com o nosso tempo de hoje? Esse povo estava cativo, esse povo estava afastado de Deus. E será que hoje nós estamos diferente daquele tempo? Será que, infelizmente, hoje, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós não enxergamos pessoas que estão cativas dentro do quê? Estão cativas dentro de si mesmas. Não é verdade? Nós não estamos muito diferentes daquele momento, daquele tempo. Estamos distantes em anos, mas em situação, estamos vivendo praticamente o mesmo que aquele povo viveu. Estamos cativos dentro da nossa própria vontade. Estamos cativos dentro, às vezes, de uma coisa que nós queremos, só que não é o que Deus quer. E então, quando nós olhamos para a sociedade, queridos, nós vemos então uma sociedade aí, Olha a situação do nosso país atualmente. Não sabemos quem é quem, não sabemos quem são os verdadeiros ladrões, não é verdade? Porque antes o ladrão era aquele que estava ali preso na cadeia. Agora hoje, infelizmente, o ladrão está vestindo terno e gravata, e está ocupando cargos aí para todos os lados. Então, estamos vivendo em um momento de cativeiro, sim. As pessoas estão cativas no seu ego, no seu orgulho, cativas no seu próprio querer. E isso está cada dia mais distanciando as pessoas de Deus. E quanto mais, queridos, nós caminhamos para longe, para distante de Deus, nós vamos perdendo a nossa referência. Nós vamos perdendo aquilo que Deus desejou para que nós fôssemos. Porque Deus disse que nós seríamos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Era para nós sermos um modelo. Assim como Ele desejou para Israel, Ele deseja para a sua igreja, que seja um modelo, um padrão de amor, um padrão de obediência, um padrão de boa conduta, queridos. Então, é esse momento em que nós estamos vivendo.
E ali naquele local de cativeiro, quando todo mundo olhava para um lado, só via ruínas, olhava para o outro, só via pecado, só via gente adorando, se prostrando diante de imagens, fazendo tudo que desagradava a Deus. Só que naquele meio ali, Deus procurou um homem que acreditasse na sua palavra e o obedecesse. Sabe por quê, queridos? Porque ele queria fazer deste homem um instrumento para que a glória dele se manifestasse ali naquele lugar. E que novamente a graça dele pudesse cobrir aquele povo de novo. E ele pudesse restaurar a sua cidade, restaurar a sua vida. E não só o físico, mas também o espiritual. Porque a pior situação do homem, amado, e de hoje também a pior situação, não é fisicamente, mas a nossa pior situação é quando nós olhamos para o nosso espiritual. Porque muitas pessoas às vezes falam, não conseguem falar com Deus por uma hora. E Deus é a pessoa que nós mais precisamos falar com Ele. Nós mais precisamos ter assunto é com Deus. Só que quanto mais nós estamos dentro da nossa vontade, do nosso querer, nós nos distanciamos de Deus. E isso se torna um cativeiro, tão quanto pior o da Babilônia. Porque isso nos afasta de Deus. Isso nos rouba a graça. Só, amados, que assim como naquele momento, Deus encontrou Ezequiel. Ele nesta noite, ele está à procura de profetas, ele está à procura de homens e mulheres que vai se dispor em ouvir a sua palavra, em buscar compreender a visão que ele vai te dar, em buscar obedecer quando ele disser profetiza. E por que ele falou isso para o profeta? Profetiza. Porque o poder de Deus é liberado quando a palavra de Deus é liberada, amados. Quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, no início do livro, lá no primeiro capítulo, nós podemos ver como todas as coisas foram criadas. Aleluias. Como que foram, queridos? O Senhor disse, haja luz. Haja luz. Haja luminares, haja animais, répteis. Isso é o quê? Isso é o liberar da palavra poderosa de Deus. Então todas as coisas, elas foram feitas pelo liberar da palavra de Deus. E é por isso que Deus está à procura de profetas que creem na sua palavra e possam profetizar a sua palavra para que a glória de Deus se manifeste. E é por isso, meu amado, que muitas vezes Ele coloca você em uma situação aonde você consegue enxergar como está complicado a situação, como está difícil. E quando você, então, de repente, você se vê praticamente diante de um vale de ossos secos. O que esse vale representa? Esse vale representa uma situação que não tem como nós fazermos nada no sentido humano, no sentido pessoa. E o que Deus está falando conosco nessa noite? Ele está dizendo que talvez você está nessa situação, talvez você está diante desse vale. E Ele está aqui nessa noite porque Ele está procurando você. E Ele quer colocar você de pé diante desse vale. Aleluias. Glórias ao Senhor. E nós vamos ver, queridos, que Deus é poderoso para fazer. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, qual é o vale que de repente você está tendo um contato com essa situação.
Mas se de repente você se vê em um lugar, em uma situação que você não tem nada a fazer, eu quero te dizer, de repente você é esse homem, essa mulher, que nessa noite Deus está falando: ei, é com você. Eu não vou enviar outro profeta, é você. Eu quero usar você, eu quero te levantar, porque você está ouvindo a minha palavra. Eu quero que você comece a crer nessa palavra que você está ouvindo. E nesta noite eu estou dizendo que a minha palavra é poderosa e ela pode fazer aquilo que eu ordeno. Porque, amados, olha só, ali no verso 3, a palavra do Senhor diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Queridos, quantas pessoas talvez conversa com você no decorrer do seu dia, em alguma situação, e de repente fala de alguma coisa, fala: não tem o que fazer, não tem mais nada que fazer, está tudo perdido. Assim como Deus estava falando aqui para o profeta. Só que nessa noite, Ele quer gerar essa fé no seu coração. Aleluias. Porque o profeta de Deus, ele é alguém que tem fé, que busca ter essa fé. Então é por isso que Deus hoje está fazendo essa pergunta para você. Olha para essa situação que você está vivendo e Deus está perguntando: por acaso isso pode ser transformado? Por acaso essa barreira pode ser quebrada? Por acaso você pode conseguir aquele trabalho? Por acaso você pode conseguir a aprovação naquela faculdade? Deus está te perguntando, profetas, homens e mulheres corajosos, que serão usados, que serão cheios do Espírito de Deus nessa noite, e serão usados para transformar essa situação a qual você se vê. Aleluias. Talvez você não entende, querido, por quê? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou em contato com essa pessoa? É porque Deus está colocando você ali, porque Ele quer te usar. E essa situação pode mudar através da sua vida, através da palavra que você libera. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, qual é a situação do seu casamento, mas através da palavra que você libera, você está sendo profeta dentro da sua casa. Mulher, libera a palavra de transformação. Mãe, libera a palavra de crescimento para os seus filhos. Pai, libera a palavra de bênção. Aleluias. Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Olha só, o profeta foi tão sábio, pela graça de Deus, que ele devolveu a palavra para Deus. Foi como se ele tivesse falado. Deus perguntou para ele: pode acontecer alguma coisa? Pode transformar? E o profeta falou para ele: Senhor, o Senhor é que é Deus. O Senhor sabe que o Senhor pode fazer. Quando ele respondeu dessa maneira para Deus, o Senhor leu dentro do coração dele que ele estava dizendo: eu creio, Pai. Eu creio que Tu és grande para fazer. E é assim, querido, é assim que Deus quer nos ver. Ele quer enxergar essa fé dentro do seu coração, para que você possa abrir a sua boca e ser esse profeta dentro da sua casa, dentro da sua família. Continuando então no verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
porei tendões sobre vós. Sabe o que é tendões, queridos? Os tendões, eles estão representando aqui, quando você olha para aquela situação e você fala assim, mas para isso acontecer, falta tal coisa. E essa coisa não existe. Ela não pode estar aqui, ela não está aqui. Para isso acontecer, precisa de tal coisa. Mas Deus está falando com você que está questionando isso para Deus. Eu posso enviar o que está faltando aí. Tanto posso criar, quanto posso mandar trazer. Posso colocar a peça que está faltando aí, nessa situação. O que Deus quer saber é se nós cremos. E se nós vamos profetizar. Aleluias. Então ele continuou, sobre vós farei crescer carne, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Lá no início do verso 7, então profetizei, segundo me fora ordenado. Olha só a atitude do profeta. Profetizei. Amado, o Senhor está falando conosco nessa noite. Diante dessa situação, abra a tua boca, profeta, e profetiza a palavra de Deus. Diante dessa impossibilidade, abra a sua boca, mas abre com coragem, com verdade. Abre com convicção de que aquilo que você está falando está vindo de Deus. E Deus vai fazer acontecer, querido, porque Ele é fiel. Deus é aquele que zela pelo cumprimento da sua palavra. E a palavra de Deus, ela jamais volta para Deus vazia, sem antes ela cumprir aquilo para que Deus a ordenou. Querido, então começa a buscar essa fé. Começa a buscar essa visão. Fala, Deus, essa situação que eu estou vivendo, me dá uma visão do espiritual dessa situação. Me dá uma visão daquilo que eu não posso entender, daquilo que eu não posso ver. Sabe, abre essa porta para o Senhor. Abre essa porta de fé, essa portinha desse tamanhozinho assim de fé. Deixe Ele encher a sua boca da palavra dEle. Deixe Ele encher a sua vida da glória dEle. Deixe Ele transformar tudo ao seu redor, amado. Para de olhar para a impossibilidade. Porque às vezes muitos aqui ainda não receberam aquilo que está pedindo. Porque pede para Deus, mas pede desacreditando. Porque quando olha para a situação, entende que está muito difícil, está muito complicado. Está complicado para nós. Está difícil para nós, está longe do nosso alcance. Mas Deus, querido, aleluias, Ele está em todo lugar. Aleluias, Deus pode todas as coisas, não há nada que Deus não possa alcançar. Não há nada que Deus não possa fazer. Aleluias. Então profetizei. Ele está aguardando essa sua atitude de fé, de coragem, de temor. Falar, Deus, mesmo não tendo talvez a fé do tamanho que eu precisava ter, mas pela tua palavra. Assim como um dia o Senhor Jesus chegou, depois de uma pesca que não tinha pescado nada, diante de pescadores experientes que conheciam o mar, conheciam a pesca. Eles passaram a noite toda tentando pescar e não pescaram um peixe. Estavam exaustos, guardando as suas redes.
Mas de repente chega um homem, aleluias. E esse homem era ele, o Senhor, era Jesus. E ele disse: lança as redes do outro lado, aleluias. Lança as redes do outro lado. E aqueles homens, eles simplesmente poderiam falar: que isso? Nós tentamos pescar a noite toda e nada pegamos. E agora simplesmente lança do outro lado. Como nós muitas vezes fazemos, queridos. Nós questionamos a voz do Senhor. Mas não. Aquele homem, sabe, ele teve fé. Ele teve temor diante daquele Deus que estava diante dele. E sabe o que ele respondeu? Sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Aleluias. Assim como o profeta Ezequiel, ele olhava e os olhos dele viam que uma situação impossível. Não tinha como fazer nada para aqueles ossos reviverem, se tornarem pessoas de novo. Mas Deus estava falando com ele. Como Deus está falando contigo nessa noite, profeta de Deus. Como Deus está falando agora no seu coração. Eu posso. Profetiza. Profetiza. E o profeta Ezequiel está nos ensinando, porque ele disse: eu profetizei. Então nós vamos aprender com o profeta Ezequiel que nós não temos que questionar a voz de Deus. Nós temos que ir lá e profetizar. Obedecer. Se Deus está mandando você fazer um propósito de oração, um propósito de jejum, ainda que você fala: mas eu já perdi, não dá mais, passou. Querido, se Deus falar no seu coração, aleluias, profetiza, porque se Deus estiver no negócio, vai dar certo, vai virar, vai romper, aleluias, vai acontecer, aleluias. Então, queridos, olha só. Quando ele profetizou, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Quando você parar de ouvir a sua própria voz, dizendo que não dá, que não vai, e você começar a obedecer a Deus e começar a profetizar a palavra com fé, com convicção, sabe, para de ouvir a sua voz humana, falando que não vai dar certo, que não vai funcionar. Ouve a voz de Deus, a voz do coração que está cheio da palavra de Deus. Então você começa a profetizar, e a partir do momento que você liberar a primeira palavra, queridos, aleluias, olha o que vai acontecer, amados. Os ossos começaram a se bater. O que é isso no mundo espiritual? Deus começa a mover as coisas a seu favor. Deus começa a romper. Deus começa a gerar o seu milagre. Deus dá ordem para acontecer, amado, aquilo que você está profetizando. Aleluias. Mas é preciso insistir, perseverar, crer além da esperança. Porque às vezes, queridos, a situação é tão difícil que a nossa esperança fica tão fraquinha, tão anêmica. Mas então vem a palavra do Senhor nessa noite e fala com você, querido. Insista, abra sua boca, profeta, profetiza. E não é com o irmão que eu estou falando, é contigo, é com você. É na sua vida que eu quero agir. Aleluias. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, queridos, o que significa isso daqui? Que às vezes muitos de nós estamos
aqui como matéria, mas ainda não estamos cheios do Espírito de Deus. E é por isso que, infelizmente, às vezes a gente ouve a palavra, mas ela não fica aqui. Quando a gente sai da porta para fora, essa palavra vai embora. Por quê? Está faltando presença de Deus aqui dentro. Aleluias. Porque é o Espírito Santo que faz essa palavra ficar. É o Espírito Santo que faz essa palavra permanecer. Aleluias. E o Senhor, então, Ele está dizendo nessa noite, se você está profetizando, servo, profeta, filho, começa a buscar o meu Espírito, começa a buscar a minha presença. Porque nós precisamos profetizar, queridos, mas nós precisamos profetizar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Porque é Ele, amados, é Ele que faz acontecer, é Ele que move. Então é por isso que o profeta, ele precisa ter essa conexão com Deus. É por isso que o profeta precisa buscar essa visão da glória de Deus, essa experiência com Deus. Aleluias. Então, queridos, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o profeta continuou profetizando. E depois o profeta, ele profetizou que o Espírito de Deus viesse sobre aquelas carnes que estavam ali já de pé, como os corpos formados, mas ainda eram como zumbis. Estava faltando a vida de Deus. Estava faltando a presença de Deus naqueles corpos, para que eles se tornassem pessoas. Porque Deus disse que ia fazer daquele vale de ossos secos um exército de homens, um exército de pessoas numerosos. Então, amados, isso quer dizer restauração. E Deus está dizendo nesta noite, eu posso restaurar, eu posso fazer, eu posso reviver. Mas eu quero que você, profeta de Deus, nesta noite, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e começa a clamar ao meu Espírito. Começa a buscar na minha palavra. Começa, a me buscar. Começa a ter experiências comigo. Aleluias. Quantos são, queridos, os homens e as mulheres que desejam receber essa visão de Deus, desejam receber esse Espírito de Deus. Aleluias. Eu quero te convidar a se colocar de pé, amados.